Movimentações diferentes e esquisitas estão acontecendo na base do Vasco. Algumas eu até elogiei, outras merecem atenção. E você, torcedor vascaíno, precisa ficar sabendo. Beleza pura, povão vascaíno? Que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixa o seu joinha aí. Se inscreva no canal, ative as notificações. Juntos vamos chegar à marca dos 100 mil. Eu vou rodar a vinheta e na volta é a hora do Vasco. A hora do Vasco. Leonardo Baran. Vinheta rodada, o tempo que você teve de se inscrever no canal. O meu muito obrigado. Mais uma vez eu te convido para o meu grupo exclusivo do Telegram. O link está no primeiro comentário fixo. Não tem sacanagem, você não vai pagar rigorosamente nada. Não paga para entrar, não paga para permanecer e se quiser ir embora, também não paga nada. O que acontece no grupo? Você recebe odds de graça para você faturar nas apostas esportivas. Quem está lá está ganhando dinheiro, de verdade. R$50 virando 200, R$100 virando 550. Entre no grupo e veja com seus próprios olhos. Se não quiser participar, beleza, mas você precisa pelo menos olhar para ver o que está acontecendo e você vai ver que a turma está ganhando dinheiro. E se você ganhar, também não paga comissão para ninguém. Entre no grupo e veja, está no primeiro comentário fixo. Não perca essa oportunidade, o link está lá. Torcedor, eu já fiz elogios aqui às movimentações na base do Vasco, como, por exemplo, a contratação de vários jogadores para um período de adaptação na base e que, em um futuro próximo, estarão no time profissional. Beleza. Mas preste atenção aqui. GB, o herói do último jogo, o Vasco tentou vender na Turquia. Leandrinho, na Seleção Brasileira Sub-20, o Vasco tentou vender no mundo árabe. Luiz Gustavo, zagueiro, poucas oportunidades, está lá no Bahia. Dentre outros exemplos. Mas há um dado que merece muito a sua atenção. Preste atenção no que nos traz o Lineker Beyond. Bom, só contar a trajetória do Matheus Ferreira. O Andrei Santos, quando foi lançado para o futebol, quando ele sobe para o profissional, o Andrei Santos ele tem uma projeção, né, de futuro muito parecida com o Matheus Ferreira, que é uma categoria abaixo do Andrei Santos. O Matheus Ferreira é desde o Sub-9 no Vasco, tá? É desde pequenininho ali no Vasco, criado em São Januário ali como o Andrei, tá? O que acontecia naquela época? O Andrei saía de uma categoria e ia para outra, tinha promoção, né? O Matheus subia para substituir o Andrei. Era tipo a substituição ideal do Andrei Santos na base desde o princípio, né? Então, o que acontecia? O Andrei estava no Sub-15, aí ia para o Sub-17, o Matheus ia para o Sub-15 e substituiu o Andrei Santos. Aí o Andrei Santos estava no Sub-17, ia para o Sub-20, eles promoviam o Matheus França do Sub-15 para o Sub-17 para substituir o Andrei Santos. E assim foi. Só que esse ciclo acaba no Sub-20. Foi relatado um movimento ali de indisciplina, tá? O jogador se arrependeu, voltou a treinar normalmente, foi reintegrado ao elenco. O Matheus Ferreira estava jogando normalmente e o Vasco decidiu emprestar ele para o São Paulo. Estava acontecendo algumas coisas particulares com o atleta, que eu não tenho detalhes. Foi o que o pessoal da base me falou. Aí eu perguntei, falei, tá, beleza, mas e a projeção do Matheus aqui? É uma projeção muito boa, é um jogador muito bom, é um jogador que tem um futuro muito bom, jogador de seleção, de base, campeão com a seleção de base, enfim, é um jogador que a gente tem muita esperança. A partir daí, eu fui buscar informação sobre a multa rescisória do Matheus, e quando eu descubro a multa rescisória do Matheus, a opção de compra no São Paulo, eu vou para a coletiva do Pedrinho questionar o Pedrinho com esse valor. Eu chego para o Pedrinho e falo, Pedrinho, está existindo uma sucatização da base do Vasco, queria falar em particular sobre a opção de compra do São Paulo por 1,5 milhão do Matheus Ferreira. O Pedrinho, ele desvia o assunto me chamando de agressivo naquele momento para não responder e não respondeu essa minha pergunta. O Pedrinho, ele não respondeu, ele fez um circo,
Ele girou e não respondeu. A partir do momento que o Matheus Ferreira, que era titular do Sub-20 do Vasco, a projeção que ele tinha de substituir o Andrei Santos na base, é um jogador que vinha desde pequenininho substituindo. A gente é pego de surpresa com uma contratação do filho do Felipe vindo do Bangu para o Vasco, para jogar no Sub-20, filho do Felipe Loureiro, e após a saída do Matheus Ferreira, o filho do Felipe assume a titularidade no lugar do Matheus Ferreira, de um jogador que não era criado no Vasco. O filho do Felipe não era criado no Vasco. Ele chega no Vasco após a eleição do Pedrinho. Quando o Pedrinho é eleito, o filho do Felipe ingressa, é contratado pelo Vasco juntamente com um monte de gente do Bangu, de scout. E acho que ele está em Portugal já, né? É, exatamente, está em Portugal, ele já saiu. Mas o que pega... O que pegou os analistas de base de surpresa? Que quando o Matheus Ferreira sai, assume a posição o filho do Felipe. Ele assume a posição do Matheus Ferreira no time titular do Sub-20 do Vasco. Então isso pega todo mundo de surpresa. E quando eu faço essa pergunta para o Pedrinho a respeito da multa, da opção de compra tão baixa do Matheus Ferreira e ele não responde, e é uma tática, você faz uma pergunta para mim, Lini, que você roubou o Edu, se eu tiver roubado eu vou falar assim, Baran, você é muito agressivo, Baran, porra, você tem que aprender a falar, tal, mas enfim, o Vasco, não sei o quê, eu vou fugir da pergunta. Quem analisa de perto, quem tá do lado, só não enxerga quem não quer, é óbvio, tem coisa que a gente tem que não tem como fechar os olhos. Não tem como fechar os olhos. Isso aconteceu. A gente pode, infelizmente, eu não estou falando que isso aconteceu para o filho do Felipe assumir. Não estou falando que fizeram isso de propósito. Eu estou falando que o fato rolou. Quando o Matheus sai, eu olho lá um jogo do Sub-20, o filho do Felipe está jogando no lugar do Matheus Ferreira. Isso aconteceu. Eu não consigo saber que se foi de propósito, eu não estou no CT diariamente. Mas foi algo que aconteceu. Aconteceu e a gente está relatando aqui. Foi muito questionado na época, né? Essa inserção do filho do Felipe como titular da base. Estou narrando os fatos, o que aconteceu, o que rolou. Não estou falando que fizeram de propósito. Eu não sei se fizeram. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas é o que aconteceu. Quando o Matheus foi emprestado, assiste os jogos posteriores à saída do Matheus do Vasco. Pega a escalação do Vasco Sub-20 nos jogos posteriores, na saída do Matheus. Pega aí, e aí vocês vão ver o que aconteceu. Agora, se foi de propósito ou não, é outra história. Eu não sei se é, eu não posso acusar, eu não estou na cabeça de ninguém, mas são os fatos. Aconteceram, os fatos foram esses. Estranho? Muito. Suspeitos? Muito. A gente tem que julgar o fato, independente se foi o Pedrinho ou o Eurico, independente se foi o filho do Felipe ou o filho do Dinamite. Nós temos que julgar o que for errado. E é fato. Fato, não tem Silvio, não tem Douglas, não tem protetores do Pedrinho ou protetores do Eurico aqui que vão falar que isso está certo. 1,5 milhão pelo Matheus Ferreira é um absurdo do futebol. Eu quero aqui o seu comentário, quero também o nome da sua cidade. Meu vídeo está chegando aonde? Qual o nome da sua cidade? Deixa aqui nos comentários. Se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo.